Oi pessoal, tudo bem? Essa história que eu vou contar é uma história muito complexa. Ela teve início no princípio do universo. Ela é complexa porque existem muitas citações dela em vários Vedas. E observei que elas contam a mesma história, sob um ponto de vista diferente. Para começar, tenho que fazer uma pequena descrição da dinastia para que eu possa pegar e explicar como tudo aconteceu. No início da criação do universo, o Sr. Vishnu criou o Sr. Brahma, com o objetivo que ele criasse todas as entidades vivas. Da mente do Sr. Brahma surgiu o sábio Marit. Ele se casou e teve vários filhos. E um dos seus filhos foi chamado Kashyapa Muni, que é classificado como um dos progenitores universais. Kashyapa, por sua vez, casou-se com duas irmãs, Diti e Aditi. De Aditi, ele teve vários filhos. Foram chamados de Devas, que eles controlam os elementos. Uns controlam a água, o fogo, a dor, o dia, a noite e assim por diante. Um deles foi Surya Vivasvan, o deus do sol, e ele casou com Sangya e teve um filho chamado Shradadeva Muni. Shradadeva casou-se com uma moça chamada Shraddha e ela deu à luz a 10 filhos. Entre eles está Ikshvaku. Ele se casou com Nriga e eles tiveram um filho chamado Aradadeva. Aradadeva se tornou um dos administradores universais e ele foi conhecido por todos como Vaisvata Manu. Manu desejava muito ter filhos, especialmente meninos. Então ele, encontrando o sábio Vashista, que em alguns textos dizem que quem fez a cerimônia foi o sábio Agastya, pediu para que ele lhe desse uma bênção. E o sábio então realizou uma grande cerimônia védica para que o rei pudesse receber a graça de ter meninos. Mas aconteceu que durante a cerimônia, a esposa dele, que preferia ter meninas, se aproximou do sábio e pediu para que ele mudasse um pouquinho os mantras. E o resultado foi o nascimento de uma bela menina chamada Ila. O rei, que esperava o menino, ficou sabendo o que sua esposa fez. Então ele pediu para que o sábio refizesse a cerimônia e o resultado foi que nasceu um menino chamado Ikshvaku. O sábio foi embora assim que terminou o ritual. Mas Vatamana ficou muito frustrado, pois esperava que o primogênito fosse um menino, e não uma menina. A menina foi crescendo sem saber o objetivo da cerimônia e o que tinha acontecido. Um dia o sábio voltou para o reino de Manu e o rei comentou sobre sua infelicidade. Ele preferia ter um menino. Ele perguntou se o sábio poderia modificar o resultado da cerimônia, transformando a menina no menino. O sábio, para poder satisfazer o rei, começou a adorar o Sr. Vishnu por muitos dias. Após o Sr. Vishnu estar satisfeito, ele deu um resultado diferente para a cerimônia. Ele fez com que a jovem menina se transformasse no menino. Então, aquele menino recebeu o nome de Sudyumna. Certa vez, Sudyumna, após ter crescido, foi passear com seus ministros no sopé da montanha Sumero. Lá tem uma floresta chamada Sukumara. Assim que eles entraram naquela floresta, todos foram transformados em mulheres. O que aconteceu naquela floresta é que o Sr. Shiva e Parvati vivem ali como um casal. Um dia ela estava tomando banho e justamente nessa hora vários sábios foram ali para glorificar o belo casal, mas acabou acontecendo algo muito constrangedor.
A deusa foi reclamar então para o seu esposo sobre o ocorrido. E para proteger a sua esposa, ele disse que a partir daquele dia somente poderia entrar naquele local, naquela floresta, uma mulher, e nunca homens. E se caso um homem entrasse, ele viraria automaticamente uma mulher. Sudiuna, sendo transformado em mulher, ele voltou a ter o nome de Ila. Então Ila deixou aquele local e foi lá contar tudo para seu pai, o que tinha acontecido. O pai ficou muito triste e começou a adorar o Sr. Shiva. Após muitas austeridades, o Sr. Shiva apareceu ali e perguntou a Manu qual que era o motivo de sua meditação. Manu contou a história de seu filho e que agora era uma filha. Shiva, sendo muito complacente com ele, disse que não poderia retirar algo que já tinha acontecido ao rapaz. Shiva contou a respeito da maldição que ele dera sobre qualquer homem que entrasse ali, e falou que não importaria se ele fosse homem ou mulher. Na verdade, o que mais importa é a espiritualidade. O corpo não é importante. Sendo uma mulher ou homem, se a prioridade não for a autorrealização, o corpo e a identificação com o corpo é uma mera perda de tempo. Ele explicou a Manu que a identificação corpórea é que faz uma pessoa sofrer, e o desapego é causa de grande felicidade. Manu sofria por ter filhos. Depois ficou sofrendo pelo sexo da criança, e agora estava sofrendo por querer que algo que tinha sido feito pelo destino fosse mudado. Mas o Sr. Shiva, satisfeito com as orações dele e sendo bondoso com Manu, disse que daria a Ila e Sudiuna uma bênção para viver um mês como mulher e um mês como homem, sem a lembrança da vida anterior. Durante o período que era homem, Sudiuna voltou para o seu reino e acabou se casando, onde ele teve 3 filhos, chamados Utkala, Gaia e Vimana. Todos eles eram muito especiais. Quando ele se transformou em Ila, ele aceitou Buda, a deidade do planeta Mercúrio, que é o filho da Lua. Aceitou ele como marido e teve um filho chamado Pururava. E este Pururava, foi o que deu origem à dinastia Kuru, a qual os Pandavas pertencem. Conta-se que Ila se casou com Buda e passou um mês inteiro com ele, consumando o casamento. No entanto, Ila acordou um dia de manhã e ela estava com um corpo masculino. Era Sudiuna, e ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido no mês passado. Buda, entendendo tudo o que tinha acontecido, disse a Sudiuna que todo o seu séquito tinha sido morto, justamente por uma chuva de pedras. E aconteceu somente que Sudiuna ficou vivo, e ele acabou convencendo Sudiuna a ficar ali por um ano. Durante um mês que ele passava como mulher, Ila se divertia muito com Buda, e durante um mês como homem, Sudiuna se voltou para a prática de atividades piedosas e realizou muitas austeridades sob a orientação de Buda. No 9º mês, Ila deu à luz ao filho que eu mencionei anteriormente, chamado Pururava. Ele cresceu e se tornou um grande rei da dinastia lunar. Passado muito tempo, Sudiuna deixou o seu reino a Pururava e ele mesmo tomou a ordem de Vanaprastha, que eu já expliquei aqui no canal anteriormente. Dizem que Shiva fez isso para que ele estabelecesse no planeta tanto a dinastia solar quanto a dinastia lunar, visto que o irmão de Ila, Ikshvaku, não teve filhos.